Olá, sétimo ano. Vamos lá. Retas, tá? Retas paralelas cortadas por uma transversal. Vamos lá. Observe as retas paralelas cortadas por uma transversal, formando os ângulos a seguir. Nós temos aqui esse exemplo, tá? Nós temos duas retas paralelas. Como assim paralelas, pessoal? O que quer dizer paralela? Sabe, por exemplo, quando alguém pergunta o interesse para você, rua 7 de setembro é paralela à Avenida Brasil, por exemplo, né? É quando duas retas, elas nunca vão se encontrar, tá? Elas não são tortas, por exemplo. Se eu desenhar aqui, ó, essas retas, olha lá, uma reta e uma mais tortinha. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, se eu fazer o prolongamento dela, uma hora elas vão se cruzar, tá? Mas no caso, nesse caso aqui, ó, elas nunca vão se cruzar. Então, por isso que a gente chama de retas paralelas, certo? Então, vamos lá. Aí, ó, nós temos duas retas paralelas, né, cortadas por uma transversal, certo? Então, vamos analisar o ângulo delas, né? Nós temos aqui ó, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C e o ângulo D. Ângulo E, F, G e H, tá bom? Esses ângulos D, C, D, E e F são ângulos internos. Por quê? Porque tá dentro das retas paralelas. O ângulo AB, G e H são ângulos externos. Por quê? Porque eles estão fora dessa paralela aqui, ó. Eles estão fora dela, tá? Esse e esse. Tá bom? Ó, a classificação dos ângulos depende da localização deles. Os termos usados para localização são externos, internos, alternos, correspondentes, suplementares, colaterais e opostos pelo vértice, tá? Então, vamos entender o que é isso. Ângulo interno e externo, nós já acabamos de ver, tá bom? São esses que estão dentro das retas transversais. Os que estão fora são ângulos externos, tá? Então, vamos lá. Ângulos alternos e internos. Como assim alternos e internos, pessoal? São ângulos... Peraí, deixa eu só aumentar a imagem aqui no meu computador, porque ele ficou pequeno, né? Vamos lá. Ó, são ângulos que estão em lados opostos da reta transversal. Na parte interna das retas paralelas, é um em cima e o outro embaixo. Ângulos internos com medidas, são ângulos com medidas iguais, tá bom? Como assim, pessoal? Ângulos alternos e internos, no caso. Vamos ver aqui, então, ó, são ângulos que estão em lados opostos da reta transversal na parte interna das retas paralelas. Como assim, ó? Esses são os ângulos internos, certo? Vamos ver aqui nessa imagem maior. Ó, são os ângulos internos, tá? No caso, esse ângulo D com esse ângulo F são alternos internos. Internos porque estão dentro e alternos, ó, porque, olha, dá uma olhada, esse tá para esse lado aqui e esse tá para o outro lado. São, assim, opostos, né, no caso, tá bom? Que são ângulos alternos e externos? Vamos ver? São ângulos que estão em lados opostos, tá? Da reta transversal, na parte externa das retas paralelas. Ó, pessoal, presta atenção. Esse ângulo aqui com esse ângulo aqui, eles são o quê? Alternos e externos. Externos por quê? Porque ele tá do lado de fora da reta paralela e eles são alternos, ou seja, lados opostos.
tá? Alternos e externos, lá de fora. Dentro, no caso, ó, esse com esse aqui, eles são internos porque estão dentro da transversal, tá? Eles são alternos, lados opostos, tá bom? Pessoal, esse ângulo com esse aqui, eles têm a mesma medida, tá? Sempre. E esse ângulo aqui, ou seja, os alternos externos, também, eles também têm a mesma medida, certo? Vamos lá. Colaterais internos. O que são colaterais internos? Pessoal, vamos ver, ó. Colaterais internos são ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal, tá? Na parte interna das retas paralelas, e um em cima e outro embaixo. Como assim, pessoal? Ó, colaterais internos estão do lado de dentro, por isso que eles são internos, tá? E do mesmo lado, ou seja, neste caso aqui, ó, são esse ângulo e este ângulo. Eles são colaterais internos. E os externos, pessoal, mesma coisa, só que do lado de fora, tá? Eles são do mesmo lado, né? Eles não são opostos, porém, como é externo, eles são do lado de fora das retas transversais. Ou seja, são ângulos que estão no mesmo lado da reta transversal, na parte externa das retas paralelas, e um em cima, olha lá, um em cima e o outro embaixo, certo? Colaterais internos são ângulos com medidas suplementares, ou seja, somam 180 graus. Se você somar este ângulo aqui com este ângulo de fora aqui, a soma deles vai dar 180 graus. Da mesma forma, pessoal, que os colaterais internos, né? Esses dois aqui, ó, também somam 180 graus, tá? Ângulos correspondentes. Agora, gente, vamos lá. São ângulos que, se compararmos as duas paralelas, estão na mesma posição em relação à reta transversal. Correspondentes são ângulos com medidas iguais, tá bom? Tá ruim de enxergar, né, gente? Vamos lá. Então, ó, são ângulos, então, correspondentes, né? São ângulos que, se compararmos as duas paralelas, estão na mesma posição em relação às retas, à reta transversal. Como assim, pessoal? Ó, se você olhar bem aqui, ó, esse com esse, tá bom? Este lado aqui, ó, com este lado aqui, ou seja, eles são correspondentes, tá? Opostos pelo vértice, pessoal, são ângulos que estão frente a frente, separados pelo seu vértice, ou seja, este lado e este aqui, ó, está vendo? Frente a frente, estão separados pelo vértice, ou seja, pelo meio aqui, pelo cruzamento das retas, certo? Aqui, ó, mesma coisa, este com este também, são opostos pelo vértice, tá? Ficou ruim de enxergar, né, gente? Vamos lá. Suplementares, pessoal, são ângulos que juntos formam meia volta, ou seja, formam ângulos de 180 graus. Se eu pegar esse ângulo aqui e somar com esse aqui, ó, os dois são suplementares. Por quê? Porque eu somando este mais este dá 180 graus. Uma dica de como saber o que devemos calcular quando compararmos dois ângulos é imaginar uma reta em cima da outra, ou os ângulos serão iguais, ou os ângulos serão iguais, somarão 180 graus. Na figura a seguir, podemos ver claramente os ângulos alternos internos, colaterais internos, alternos externos e colaterais externos formados através de duas retas paralelas, cortadas por uma transversal.
Então, vamos ver, né, pessoal? Tinha que ter feito um pouquinho maior, né, gente? Para vocês enxergarem melhor. Mas tudo bem, vamos lá, então. Ó, vamos lá. Ângulos alternos e internos. Deixa eu aumentar aqui mais, para vocês entenderem melhor. Ó, ângulos alternos e internos. Quais são os ângulos alternos e internos aqui, ó? No caso, são os ângulos A e F, né? Que é F, o ângulo A e F, tá? E os ângulos E e A. São alternos e internos. Um para lá e outro para cá. Ângulos colaterais internos. Como assim? Colaterais internos, pessoal, ó, tá do mesmo lado, né? Dentro das retas paralelas, tá? Ou seja, esse aqui e esse aqui e esse. Colaterais externos, tá do mesmo lado, porém, ó lá, do lado de fora, né? Das retas paralelas, tá vendo? Esse aqui com esse e esse com esse. Alternos externos, pessoal, é esse aqui com esse, né? E esse com esse, tá? Ângulos alternos externos, certo? Ficou ruim de enxergar, né, pessoal? Achei que eu tinha feito de um tamanho maior, tá? Então, vou gravar, já tem 11 minutos, tá? Vou gravar um outro pra gente resolver os exercícios.